Paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Nesta manhã eu quero deixar uma breve palavra de Deus aqui para você que está necessitado, que precisa ouvir a voz do Senhor, e eu quero ser boca de Deus para você em alguns minutos. Lucas 7, no versículo de número 9, nos diz assim: Ao ouvir isso, Jesus ficou maravilhado. Voltando-se para a multidão, disse: Nunca encontrei entre todos os judeus de Israel um homem com tanta fé. E quando os amigos do centurião voltaram para a casa dele, acharam o servo completamente curado. Eu quero aqui relatar essa passagem desse centurião. No segundo ano do ministério de Jesus, a sua popularidade já estava crescendo junto ao povo. E ele selecionou 12 discípulos para capacitá-los, para que eles assim seguissem levando a mensagem do reino dos céus. E eles estavam ali na região de Cafarnaum, logo depois que Jesus estava pregando o seu sermão. E ali existia um centurião, que era um soldado, um oficial do exército romano. E esse soldado era alguém de muita autoridade. Ele, sendo esse centurião, ele tinha sobre o comando dele mais de 100 homens, Então, era uma pessoa muito respeitada entre o povo, Uma pessoa com uma postura. Só que havia um porém. Um de seus empregados havia ficado doente. E a Bíblia nos relata, nessa passagem de Lucas 7, que ele estava quase morto. E esse empregado era alguém que ele estimava muito, era alguém do seu convívio pessoal, era alguém que ele tinha um carinho muito grande. E imediatamente, quando ele ficou sabendo que Jesus estava ali naquela região, ele pediu para que os líderes judeus fossem até Jesus em seu nome e pedisse para que Jesus viesse até a sua casa para curar o seu empregado, Então aqui eu já quero abrir um parênteses e dizer para você que está passando por alguma situação de enfermidade, que está passando por alguma situação difícil na sua vida, Como a gente se sente impotente diante dessa situação, Se você está enfermo, se você está doente, essa sensação é a pior do mundo. Essa sensação de não poder fazer, De ter muitas coisas ao seu redor, mas nada vale tanto do que a sua saúde, Não adianta ter tantas coisas e não ter saúde para desfrutar. Mas eu acho que o segundo sentimento, porque eu não desmereço, o pior sentimento é para quem está doente, é para quem se encontra enfermo. Mas o segundo sentimento pior, eu acho que é da família que está ali ao redor, dos amigos que estão ali, que são próximos, como esse centurião era desse empregado, Mas eu quero aqui trazer também a família que está do lado da pessoa que tanto ama, que tanto quer bem e que não pode fazer nada, Que não pode tirar a dor do próximo, não pode mudar o quadro daquela situação, se sente limitado, igual esse centurião se sentiu, ele vendo o sofrimento do seu empregado, ele vendo a dor do seu empregado, ele vendo a situação ali de quase morte, e ele queria fazer alguma coisa por ele queria poder tirar a dor dele, ele queria, com a sua autoridade, porque ele era uma pessoa de posição, poder mudar aquela situação, mas ele se encontrou assim, impotente, sem poder fazer nada. Só que ele ouve falar de Jesus, e a popularidade de Jesus já estava crescendo, já era o segundo ano do ministério de Jesus. Muitos eram já os milagres que Jesus já vinha realizando, os prodígios, E um foi contando para o outro. E quando ele fica sabendo, ele pede ali para os líderes judeus ir até Jesus, pedir até Jesus que venha à tua casa. E os líderes judeus chegam ali e falam para Jesus, se há alguém digno de o Senhor entrar na casa, é esse centurião, Porque ele é uma pessoa que ama essa nação, ele é uma pessoa que construiu até a sinagoga para a gente, então ele é uma pessoa que é digno. Mas Jesus, ele aceita ir com eles até a casa do centurião.
Jesus aceita, mas quando Jesus está no caminho, né, o centurião, ele manda um recado dizendo: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, em minha morada, eu não sou digno. Eu sou uma pessoa que tem autoridade, sou subordinado, tenho líderes maiores sobre mim, mas também lidero pessoas e eu sei o que é ter autoridade, eu sei o que é dar uma só palavra e a pessoa obedecer. Então eu reconheço a tua autoridade, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas eu sei que se o Senhor disser uma só palavra, o meu servo será curado. Olha que coisa linda, ele reconheceu a autoridade de Jesus, ele reconheceu que Jesus tinha poder para que com uma só palavra o servo dele fosse curado. E Jesus ficou tão maravilhado com a fé daquele homem, com a fé daquele soldado. E Jesus disse: nunca vi em Israel tamanha fé, nunca vi em Israel tamanha fé. Ele acreditou tanto no poder de Jesus. E Jesus ficou tão maravilhado que disse àquele homem: vá, que conforme a tua fé será feito. E quando eles retornaram para casa, o servo do centurião estava curado. E eu quero dizer aqui para vocês, Jesus tem poder para curar. Jesus tem poder para restaurar vidas. Jesus tem poder para expulsar a enfermidade. E Jesus, acima de tudo, ele honra a fé daqueles que reconhecem a sua autoridade. Aquele centurião, ele honrou Jesus, ele honrou a autoridade de Jesus. E Jesus honrou a fé dele, curando o seu servo, entrando na situação que ele, com toda a autoridade que ele tinha como centurião, ele não podia ainda assim curar o seu servo, mas ele buscou aquele que podia. Então eu quero dizer para vocês que aquele centurião, a primeira atitude que ele teve foi uma atitude de profunda humildade, porque ele se prostrou, ele suplicou, ele rogou a Jesus. Então, às vezes não adianta a gente ter status, a gente ter algum poder sobre a sociedade, sobre as pessoas que nos rodeiam. Se quando chega o dia mal, se quando chega o dia em que a enfermidade chega, porque a nossa vida é assim, ela não é composta só por momentos bons, né? Ela também é composta por momentos de dificuldade, momentos ruins, a qual ninguém deseja passar. Mas às vezes esses momentos chegam até o nosso lar. Só que o primeiro sentimento que a gente deve ter é de profunda humildade. E reconhecer que Jesus tem autoridade para entrar nessa casa. Reconhecer que Jesus tem autoridade para entrar nessa situação e curar toda essa situação. O segundo sentimento desse centurião foi a confiança no poder da autoridade de Jesus. Ele confiou que Cristo tinha esse poder. Ele comparou-se à sua autoridade, à autoridade de Cristo. Ele disse: se eu digo para um soldado meu vá, ele vai. Se eu digo fico, ele fica. Então eu creio que se o Senhor disser também uma só palavra, vai acontecer, a cura vai chegar. Ele não precisou nem que Jesus entrasse na casa dele, mas ele acreditou que uma só palavra de Jesus podia transformar aquela situação. É isso que nós precisamos nos dias de hoje. Precisamos acreditar que uma só palavra de Jesus vai mudar essa situação, esse cativeiro que talvez você está vivendo. Precisamos ter essa confiança, precisamos ter essa humildade que esse centurião teve. E precisamos ter a confiança que ele teve, acreditar que uma palavra de Jesus muda a situação. Porque Jesus, ele é soberano, ele se manifestou, ele tem poder sobre as doenças e ele provou isso quando ele curou o servo do centurião. Ele manifestou a sua soberania, ele provou que ele tem poder sobre as doenças.
Jesus nos prova que ele tem poder também sobre a morte, sobre a tristeza. Quando ele ressuscitou também o filho da viúva de Naim, ele provou que ele tem poder sobre a morte, né? Quando ele entrou na casa de Pedro e curou a sogra de Pedro, ele teve poder sobre aquela doença. Quando ele curou a filha de Jairo, ele teve poder sobre aquela doença. Quando aquela mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, e de Jesus saiu virtude, e ela foi curada, a enfermidade que ela já vivia há 12 anos estancou na hora, porque somente de tocar na orla de Jesus, ela creu e foi curada. Então Jesus manifestou que ele tem poder sobre a tristeza, sobre a angústia, sobre a doença, sobre essa enfermidade. Aquele cego que estava à beira do caminho em Jericó, somente gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou para atender o pedido daquela pessoa que se sentia ali desprotegida na beira do caminho, com uma enfermidade. Então Jesus se manifesta e nos prova que ele tem poder sobre esta doença, sobre esta causa, mas você precisa crer, você precisa acreditar, você precisa ter humildade e se prostrar aos pés de Jesus e rogar a ele: vem Jesus, filho de Davi, eu acredito que com uma só palavra tu podes me curar, eu acredito que um toque que eu possa tocar na sua orla, tu pode sair poder de ti para me curar. E nisso se cumpre a profecia de Isaías, que nos diz assim: ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele mesmo carregou com as nossas dores. Ele pode. Eu estou aqui nesta manhã para te dizer: se a doença chegou no teu lar, se a doença chegou a alguma pessoa que você ama, alguma pessoa que você estima, ele pode. Ele carregou sobre si as nossas dores e levou as nossas enfermidades. Assim como tantos outros milagres que Jesus realizou, que esse livro chamado Bíblia nos relata, que eu poderia ficar aqui falando de muitas delas, mas eu não quero me prolongar. Eu quero dizer só para você que nós, seres humanos, recebemos de Cristo favores imerecidos, benefícios imerecidos, e tudo isso apenas porque ele nos ama. Não existe outra explicação, apenas pelo amor de Cristo por nós. O motivo de Jesus ressuscitar o filho da viúva de Naim, o motivo de Jesus entrar na casa de Jairo e cuidar da filha dele e ressuscitar a filha dele que estava lá moribunda, o motivo de Jesus, com uma só palavra, curar o servo do centurião, o motivo de Jesus estancar o sangue daquela mulher que há 12 anos estava sofrendo com aquele fluxo, o motivo de Jesus parar na beira do caminho para aquele cego de Jericó, é o amor compassivo que ele tem por nós. O amor compassivo que Jesus tem por nós faz a sua soberania se manifestar sobre a doença, sobre a enfermidade, sobre a morte. Eu e você somos filhos amados de Jesus. E não existe outro motivo a não ser o seu amor compassivo. Jesus se compadece de pessoas desprotegidas. Jesus se compadece de pessoas desprotegidas. E o amor de Jesus é manifestado pela ação dele. Ele para, ele libera uma palavra de cura, ele para na beira do caminho, ele entra na casa quando chamam. Então, se você está se sentindo assim impotente, se a enfermidade chegou para você, faça como esse cego que estava na beira do caminho desprotegido, mas que clamou porque soube que Jesus estava ali. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Faça como aquela mulher que, mesmo afastada da sociedade por causa da sua enfermidade, que mesmo distante, ela rompeu a multidão e tocou na orla de Jesus. Agora, se é alguém que você ama que está passando por essa situação, então faça como aquele centurião
que suplicou, que teve humildade, que mandou chamar Jesus e que de repente se encontrou indigno de Jesus entrar em sua casa e pediu para Jesus: Jesus, não precisa nem vir até aqui. Eu reconheço a tua autoridade, libero uma palavra. E Jesus, ficando maravilhado com a fé daquele homem, disse: vá, porque segundo a tua fé vai acontecer, o teu servo vai ser curado. E foi. Eu estou aqui para ser boca de Deus para você. Nesse momento, nessa situação que você está vivendo, creia no poder de Jesus. Acredite na autoridade de Jesus. Eu estou aqui fazendo algo que é difícil para mim fazer, que é estar de frente de uma câmera e falando um pouco da palavra de Deus, porque não me acho preparada para fazer isso, mas estou vivendo uma situação em que eu parei e pensei, eu busquei palavras que pudessem me confortar na situação que estou vivendo, e não que eu não encontrei, mas eu senti o próprio Deus falando comigo. Seja você o instrumento que vai liberar essa palavra para outras pessoas. Eu falei: Senhor, não me sinto preparada para isso. Mas eu fiz um voto com Deus. E esse voto ainda não se cumpriu o que eu pedi para Deus. Mas eu, antes mesmo de Jesus liberar essa palavra de cura para a minha situação, eu disse: eu vou cumprir o meu voto. Eu não vou esperar que aconteça. Eu já quero entregar o meu sacrifício. Porque para mim é um sacrifício estar aqui. Vencer a minha timidez, vencer a minha limitação, vencer os meus poréns. Mas eu acredito tanto. Eu tenho tanta fé. Eu acredito tanto na autoridade de Jesus. Eu reconheço tanto o poder e a confiança que eu tenho nele é tão grande que eu já estou aqui para cumprir o meu voto com Jesus. E que essa palavra possa ir de encontro com a sua situação. Que você possa acreditar na cura. Na sua cura ou na cura daquela pessoa que você tanto ama. Você é impotente diante dessa situação. Mas o nosso Deus não. Jesus não. Ele pode todas as coisas. Através do sacrifício vivo, Deus entregou o teu único filho para morrer por mim e por você. E através das suas pisaduras, nós fomos curados. Nós fomos sarados. E essa enfermidade que assola você ou a pessoa que você ama é ilegal sobre o corpo dela. Rejeite essa enfermidade, porque nós fomos curados através das pisaduras de Jesus. Saúde é o pão dos filhos, diz a palavra do Senhor. Então fique com essa palavra, que você seja abençoado e que tua fé seja edificada nesta manhã através desta palavra. Creia no teu milagre, porque Jesus está chegando e vai liberar uma palavra para a tua casa hoje. Seja curado através da tua fé. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar
o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se passares pelas águas não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino da vitória do outro lado cantou. E não puder atravessar, chame este homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vão te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino da vitória do outro lado cantou. Do outro lado